Eu vou começar o vídeo diferente hoje. Hoje é as mineiras. Muito boa tarde, minha gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou apresentar para vocês uma pessoa que ela é especialíssima. Edna Bom Tempo, 17 anos de América. Ela é house cleaning e ela tem uma história, minha gente. Mas vamos chega de enrolação, né? E vamos apresentar a mineira para vocês. A mineira uai. Edna, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís. Muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui na nossa humilde casa, amor de mãe, né? Que a Nicole disse que essa casa aqui, ela tem doce, né? Graças. É um prazer, né? Seja bem-vinda, espero que volte mais vezes. Todo meu. A Edna, ela é um amor. Mas, Edna, essa força personificada em mãe, em mulher, mas a gente quer saber um pouco mais quem é você. Eu, né? Eu, a Edna. Exatamente. Eu sou aquela, né? Eu sou amiga, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou aquela que me preocupo com todos que estão ao meu redor. Eu adoro servir, eu adoro dar, né? E assim, sou uma ótima filha, porque acho que a gente tem que honrar o pai e a mãe. E isso pra mim é valores, né? E eu sou aquela alegria que eu acordo cedo todos os dias com um sorriso aqui. Eu sempre chego na casa dos meus clientes e já dou um bom dia com um sorriso lá em cima. E aí, como é que foi o seu dia? Porque eu acho que quando você é positivo e que você põe a sua alegria pra fora, tudo fica mais bonito, né? É como se eu levantasse, saísse dançando e cantando. E mesmo que a vida tá difícil, mas a gente tem que pôr alegria pra fora. A gente tem que ser alegre, tem que ser positivo. Com certeza, Edna. Pessoas assim ensinam muito a gente. E é? Edna, mas como é que foi a sua jornada que te trouxe até aqui? Me conta um pouquinho de como que era no Brasil, por que você veio, como que você veio. Dá pra nós um relato de como que foi a chegada até aqui. Vamos lá, né? Vou contar assim minha vida, porque se eu fosse contar nos detalhes, seria muito Uma tempo. semana. Então, eu posso assim, resumir ela, né? A menina que nasceu numa cidade do interior de Minas, chamado Tiros, um lugar lindo, maravilhoso, né? Eu tenho 4 irmãos e assim, desde cedo eu aprendi a trabalhar já bem pequenininha. Aos 7 anos a minha mãe me ensinou a fazer arroz, então eu já mexi o tacho de doce para minha mãe. Então, assim, comecei muito cedo. Trabalhei na lavoura, apanhei café, dormi com os velhinhos da vizinhança, tudo. E assim, sempre gostei de servir o próximo. Aos 15 anos eu fui para Brasília trabalhar de doméstica numa casa de família. E assim, onde eu aprendi muito, porque aquela menina que chegou ali, então, era tudo uma surpresa, porque eles moravam no centro de Brasília, bem com vista para o Eixão, a asa era na asa norte, você via tudo ali muito bonito. E eu ali, aquela menina do interior, tudo aquilo era uma magia, porque era uma coisa diferente, era um apartamento, era no 5º andar. E eu ali, eu já cheguei ali com a responsabilidade de ser babá, de limpar a casa, de fazer comida. Então, desde muito cedo, eu fui julgada no fogão. Você tem que aprender a cozinhar. E aí depois... Só um pouquinho, quantos anos? Isso eu tinha 15 para 16. 15. E Entendi. E por que você foi pra lá mesmo? Eu fui pra lá porque eu tinha um sonho de vencer na vida, de ajudar meus pais, dar uma casa melhor para eles. E assim, porque eles trabalhavam duro na roça, apanhando café, cuidando de fazenda. E eu queria mudar a vida deles, eu queria dar alguma coisa melhor para eles, porque eu nunca vi minha mãe sentar. Eu nunca vi minha mãe descansando no decorrer do dia. Era sempre trabalhando, então eu queria mudar aquilo ali.
Então chegou a Edna em Brasília com 15 anos de idade, no início, né, achando aquela vida muito diferente, tendo que fazer tudo, né, que não, infelizmente, né, Edna, não é esperado de uma criança dessa idade ter que fazer. Eu não deixaria minhas filhas hoje passar pelo que eu passei. E dessa casa eu fiquei lá 1 ano e depois eu levei meu irmão e eu troquei para outra casa de família, fiquei mais um tempo. Depois eu consegui um emprego numa padaria no Mercado Grande, na Asa Sul. Fiquei também 1 ano e pouco trabalhando lá. E aí depois meu irmão sofreu um acidente de moto. E então a minha vida aí foi muito difícil porque ele estava no hospital de base e eu estava em Taguatinga e eu tinha que fazer todo aquele percurso de ônibus. E foi difícil pela falta de dinheiro, pela o ir e o vir, o cuidar dele, que foi uma situação muito delicada. E foi quando foi implantado dentro de mim a vontade de mudar aquilo ali, aquela situação. Então eu pensei, então por que não ir para os Estados Unidos? Porque aí você já havia falado das pessoas que vinham para os Estados Unidos. Eu tinha 2 tios que moravam aqui nos Estados Unidos, mas eu não sabia o que era Estados Unidos. Então começou esse sonho, meu pai disse que não assinava para mim vir. E eu consegui convencer minha mãe assinou, eu tirei o meu passaporte com a ajuda da minha mãe e tudo, já. E fiz a minha malinha, né? Muita pouca roupa, muita pouca coisa. E foi aquela trajetória, arrumar o dinheiro para chegar até aqui. Porque até então eu ganhava muito pouco, o que eu tinha era quase nada. Meus pais não tinham condições de me ajudar. Eu tinha 3 irmãos mais novos que meus pais tinham que alimentar, que tinham que tomar conta deles, né? Então eu tinha um pouco de responsabilidade que eu tinha que ajudar meus pais. Eu fui criada assim, que os filhos têm que ajudar os pais, né? Edna, e quando você chegou aqui? Como é que foi a chegada? Como foi a chegada aqui? A Edna, menininha do interior, já tinha ido para Brasília, doméstica, já tinha andado aquilo ali tudo, conhecia aquilo tudo. Mas Nova York, minha amiga, era tudo diferente. Claro. Quando eu me deparei com Nova York, aquela língua que eu não entendia nada. A única palavra eu acho que eu sabia era I love you. Você chegou com a cara e com a coragem. Com a cara e a coragem, com $100 no bolso. Olha que você pode vencer na vida tendo $100 no bolso. Repete, por favor, olhando pra lá. Você pode vencer na vida tendo $100 no bolso. Você só tem que saber investir esse dinheiro de maneira certa e correta. Como que eu investi esse dinheiro? Eu paguei um táxi e mandei me trazer para Long Branch. Cheguei, bati na porta da minha prima e disse, por favor, me dê abrigo. Ela de braços abertos me recebeu e eu pedi para ela humildemente, porque o segredo pra gente vencer na vida é você ser humilde, ser você mesmo, entendeu? Com a cara e a coragem eu cheguei ali, ó prima, cheguei, por favor, me leva para trabalhar, me ensina, me ajuda a arrumar um emprego, porque isso, graças a Deus, eu já nasci sabendo trabalhar, né? Foi preciso, né, Edna? Foi preciso. Então ela falou assim, eu tenho uma ajudante, eu não posso mandar a ajudante embora para te dar emprego, mas eu vou te levar e eu vou te ensinar. Então eu aceitei, sou grata até hoje, porque o que eu sou hoje foi graças a esse começo, né? O resto foi pura determinação. E determinação, porque aí o meu emprego, 1 ano já que eu tava aqui, essa minha prima foi embora e eu comprei as casas dela. E o que eu fazia naquela época? Porque eu precisava do inglês, eu ia de trem para Nova York para fazer curso de inglês. Aprender muito, que é bom, não aprendi não. Mas tentou. Mas aprendi a se virar. Tá até ali os meus diplomas também, a prova tá guardada ali até hoje, da luta, da trajetória, né? E assim, 1 ano depois eu já tinha minhas faxinas. Porque é o que eu acho que as pessoas têm que fazer. Se você chegou aqui hoje, você não quer ser mandado, você não quer ter patrão, corre atrás. Sim.
procura aprender o inglês, entendeu? Sim. Corre atrás dos seus trabalhos, seja lá comprando, pôr no cartão, pôr no anúncio, seja como for. Porque você tem que começar dessa maneira. Depende da gente. E né? Tá nas suas mãos, né? Ninguém é errado de estar, fulana tá vendendo trabalho. Mas e pra essa fulana conseguir esse trabalho, como é que foi? Eu hoje eu tenho meus trabalhos, eu não vendo casa. Entendeu? Eu trabalho sozinha. Sim. E assim, porque eu gosto de trabalhar sozinha, né? E trabalho para pessoas velhas, mas eu agradeço a Deus todo dia, eu amo cada um deles, porque eu também sou confeiteira, adoro fazer bolo, fazer doce, mas não troco meus velhinhos pela profissão hoje, porque eles me dão alegria. Eu gosto do que eu faço. Que bom. Entendeu? E faço com amor. Vamos falar da princesa então, Edna. Princesa Nicole. Conta pra gente como é que foi, assim, né? Como é que foi essa jornada, esse caminho difícil, essa história com a sua filha? Olha, é uma jornada, foi difícil, mas foi vencida, né? Graças a Deus, que sempre tem uma luz no fim do túnel e eu cheguei nela, né? E Nicole foi uma menina que até os 12 anos de idade era super saudável, inteligente, ela ainda é saudável, maravilhosa, ela tá super bem, né? Mas assim, ela passou por um processo muito difícil, que não foi fácil para ela, né? Ela foi hospitalizada no dia 31 de janeiro de 2015, por volta de umas 5h30, 6 horas da manhã, no hospital de Long Branch, local onde ela nasceu. Foi aonde ela nasceu de novo, porque foi aonde eles deram ela os primeiros socorros e assim, aparentemente foi um choque, porque o médico chegou e pediu que chamasse a família porque ela estava morrendo. Essa foi as palavras dele. E eu tive que ser assim, muito forte, porque quem estava doente era minha filha, não eu. Eu tinha que dar o apoio para ela, né? Eu tinha que estar ali do lado dela. E aí eu tenho outra filha que até então ela estava com 8 anos, era muito pequena também, né? E ali a gente foi transferida, ela saiu do hospital de Long Branch de helicóptero, num estado difícil, porque nunca eles te dão 100%, eles sempre vêm, se ela chegar, se a gente achar um médico, e é assim que funciona aqui nos Estados Unidos, né? Mas eles, em todos os momentos, eles vão te dizer, não se preocupa, deixe que a gente vai te ajudar, que a gente vai fazer por você, fica bem, entendeu? Entendi. Eles não perguntam se você tem dinheiro para pagar, qual que é a sua origem, nada. Eles simplesmente, chegam e faz aquilo que tá para fazer. São os anjos de Deus aqui na terra, né? Que saem anjos assim de tudo enquanto é lado para te ajudar. E assim, eu tive muito apoio dos meus irmãos, de amigo, de parente, de tio, de toda a minha família, de toda a comunidade de Long Branch, as escolas. Todo mundo entrou em oração. Eu nunca vi tanta mistura de pessoas, de raça, de origem que estava rezando, que estava orando, que estava pedindo pela Nicole, entendeu? É uma história assim bonita, comovente, porque as pessoas pararam ali em torno da saúde do Nicole, né? O Edna, então a sua primogênita esteve entre a vida e a morte. Ela esteve entre a vida e a morte. Ela foi diagnosticada ali no primeiro instante que ela já tinha um derramamento de sangue no cérebro. E quando ela chegou ao local que já estava esperando ela, os médicos já estavam ali. Tinha vários médicos que ficaram várias horas com ela. E quando eles conseguiram acalmar mais a situação e tudo, ela entrou de novo em processo que não estava bem, a pressão cranial dela estava subindo muito. E eles me chamaram e disseram, mãe, nós vamos ter que tirar uma parte do crânio da sua filha.
E até então eu tava ali forte, mãe, porque eu não tava doente, eu tinha que ser forte, mas eu não entendia muito a língua deles, o que estava acontecendo, e eles assinam aqui, assinam ali. E eu tinha que assinar, porque eu pensava, tá nas minhas mãos a vida da minha filha. Foi uma responsabilidade muito grande, né? Mas, assim, pedi a Deus sabedoria, entreguei a minha filha nas mãos dele e falei: Deus, seja feita a sua vontade, porque não é a minha vontade. Quantos meses, Edna? Eu fiquei com ela no hospital quase 6 meses. 6 Fechou meses. 6 meses, porque agora o ano passado a gente ficou mais 2 semanas, né, no hospital. A Nicole teve aneurisma. Ela teve um aneurisma cerebral e além do aneurisma cerebral ela teve alguns derrames, né? Ela teve trombose e ela teve também o AVM, que aqui nos Estados Unidos é a má formação das veias do cérebro, que é um emaranhado de veia no cérebro, né? Mas resumindo, é Deus. é Deus. Tá aqui pela força Pela dela força. de viver, a vontade dela de viver, que que não dá nem pra explicar, Não. né? Só a Nicole vai saber, né? Só ela vai saber. O que a E força Deus, tinha né? dentro dela e Deus, né? E Deus. E essa mãezona, né, gente? Ô, Edna. Mas aí os anjos, né? Porque antes de mim eu acho que veio os anjos, porque cada enfermeiro, cada médico, cada pessoa que passou ali era um anjo e faz parte da história da Nicole, né? Eu não sou mãe, né, Edna? Eu não tenho, assim, a mínima ideia do que você passou, do que a sua família passou. Mas sendo uma pessoa que já, né, como você disse, desde que nasceu passa por desafios, né? Tem uma história de vida muito bonita, de muita superação, de garra, de força, de vontade de viver, de ficar viva acima de tudo, né? Mas eu acredito que quem passa por essa situação, né? Quem pega a filha nos braços, né? Quem sofre isso, né, Edna, tem uma visão de mundo muito diferente. Muda muito. Acredito que há um divisor de águas antes do que aconteceu e depois. E depois, Hoje, né, você tendo, né, essa experiência e você e a Nicole tendo passado por isso, graças a Deus, que conselho você daria para as mães e para todos nós, assim, o que vale a pena, Edna? Eu acho assim que a vida, ser mãe, é um privilégio, é um presente de Deus, né? A vida é um presente de Deus. E assim, eu peço a mãe, porque a minha filha nasceu saudável, ela não tinha problema nenhum. Foi alguma coisa que aconteceu de repente, não tinha como prever, não é culpa de ninguém e nada. Pode acontecer com qualquer uma ou outra mãe, né? Eu não quero que isso aconteça com mãe nenhuma, né? Mas que quando os problemas acontecem, tenha força, porque o doente é a criança e não nós, né? E que as mães prestem atenção em seus filhos, porque quando a gente é mãe, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? Em prol de nossos filhos. Dê atenção aos seus filhos. Às vezes minha filha, mamãe, você é doida, né? Não, filho, eu não sou doida. Mamãe quer saber o que te fez raiva, o que te fez alegre, como é que você tá sentindo. Você quer alguma coisa? O que você quer comer hoje, né? A hora mais alegre dessa casa é quando eu falo, a janta tá pronta. Mamãe, o que tem pra janta hoje, né? Então, assim, os nossos filhos, a vida em família é tudo. Porque nas horas difíceis da nossa vida, quem tá do nosso lado, quem fica ali, é a família, né? E família é a coisa mais boa que tem. Não tem nada melhor do que a família, do que os filhos. Eu ficava aqui mais uma semana, não é um dia não, é uma semana. Gente, Edna, que prazer em te receber. O prazer é nosso. Muito obrigada por dividir essa história linda sua e da Nicole com a gente. O Era Uma Vez América sempre colhe os depoimentos das pessoas que são importantes. Eu queria muito o depoimento da Nicole, mas elas são gêmeas, é uma simbiose. A Edna não desgruda da Nicole. Então vamos ver se dá pra fazer aqui o improviso. Nicole, tome o meu lugar aqui, por favor. Ai, meu amor de mãe. Nicole, faça um depoimento pra sua mamãe.
Você tem um diário. Você tem um virtual pra mostrar? Vamos ver então. Vamos ver. My mom is a big hero for me and the community. Thank you for being so patient with me. Thank you for being with me throughout our battles together, fighting in plenty of hospitals. I look up to you as a strong woman that I was blessed with as a mom. I love you so much. God bless you today and always, my heart. Time to shine. Oh, meu amor. Mamãe falou que não vai solar, porque sexta-feira a mamãe solou muito lá no hospital. Alegria da mamãe. Esse é o amor de mãe. Ai, gente, se despede dessas duas lindas. Obrigada, gente. Curta, compartilha, comente. Vamos enviar esse Era Uma Vez América para todo mundo. E sejam fortes. Beijo. Obrigada, Edna. Obrigada, Obrigada, Thaís. Mãe, eu te amo muito. Eu agradeço por sempre estar lá pra mim nos momentos ruins e bons. E sempre cuidando de mim, me amando cada jeito. E que você é uma mulher tão trabalhadora, tão amorosa. Você merece esse momento. E merece muita felicidade. Que Deus te abençoe sempre. Que você sempre pode estar do meu lado. De novo, eu te amo muito. E um beijo e um abraço. Nicolinha da mamãe, né? Falar de você é como uma magia, né? Porque você é uma criança, já uma adolescente, né? Muito especial. Você veio na vida da mamãe, mas do papai e da sua irmã só para trazer alegria. Eu não sei como que seria a minha vida sem você do meu lado, minha filha. Você é a minha razão, assim, mais forte de todos os dias, de levantar, de sorrir, de seguir em frente. Porque quando eu olho para você, eu tenho que ser forte, eu tenho que seguir em frente, eu tenho que sorrir. Você é o amor da vida da mamãe, do papai, da sua irmãzinha, do Tipper, viu, dos seus tios, de toda a sua família. Nós te amamos muito, 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 muito. E agora em outubro é o mês do AVM, né, das pessoas que sobreviveu a essa doença tão devastadora. E você é uma heroína desses heróis, né, que sobreviveu ao AVM. E todos os dias nós temos um motivo muito grande para levantar, para seguir em frente e para agradecer a Deus pela vida. Nunca se esqueça que você pode sempre contar com sua mãe e que eu vou estar sempre do seu lado, até bem velhinha, viu? Sendo a cachorrinha de cego, como você gosta de falar com a mamãe, né? Mamãe te ama muito, meu amor. Continue sendo essa pessoa forte, guerreira e batalhadora que você é, viu? Mil beijos.